Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo. E hoje o capítulo proposto para a leitura é Ezequiel 44. Farei a leitura desse capítulo aqui na Bíblia de Jerusalém. Ezequiel 44, aqui tem como título Uso do pórtico oriental, no versículo 1, que começa da seguinte forma. Conduziu-me então para o pórtico exterior do santuário, que dava para o oriente, o qual estava fechado. Yahvé me disse, este pórtico ficará fechado, não se abrirá e ninguém entrará por ele, porque por ele entrou Yahvé, o Deus de Israel, pelo que permanecerá fechado. O príncipe, contudo, se sentará aí para comer pão na presença de Yahvé. Ele entrará pelo lado do vestíbulo do pórtico e sairá pelo mesmo lado. Regras de admissão no templo, versículo 4. Trouxe-me depois para o lado do pórtico do norte, para a frente do templo. Aí olhei e eis que a glória de Yahvé enchia o templo, ao que me prostrei com o rosto em terra. Yahvé me disse, filho do homem, presta atenção, fixa os olhos e sê todo ouvidos para quanto te direi. Presta atenção a todos os estatutos do templo de Yahvé, a todas as suas leis, as condições de admissão ao templo e a de exclusão do santuário. E dirás a esses rebeldes, a casa de Israel. Assim fala o Senhor Yahvé. Bastem-vos todas estas abominações, ó casa de Israel. O terdes introduzido estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de corpo, permitindo que se instalassem em meu santuário e que profanassem o meu templo. Quando oferecestes o meu pão, a gordura e o sangue, o terdes rompido a minha aliança, por todas as vossas abominações. Ao invés de exercerdes o ministério do santuário, encarregastes qualquer um de exercer o ministério do meu santuário em vosso lugar. Assim diz o Senhor Yahvé. Nenhum estrangeiro incircunciso de coração e incircunciso de corpo entrará no meu santuário, dentre todos os estrangeiros que vivem entre os israelitas. Versículo 10. Os levitas. Quanto aos levitas que se afastaram de mim, quando Israel se desviou de mim para ir após os seus ídolos imundos, eles levarão sobre si a culpa. Continuarão no meu santuário encarregados dos serviços de guarda das portas do templo e farão o serviço do templo. Matarão as vítimas para o holocausto e para o sacrifício pelo povo e estarão postados junto dele para o seu serviço. Contudo, visto que estiveram a seu serviço diante dos seus ídolos imundos, tornando-se motivo de tropeço para a casa de Israel, jurei solenemente, oráculo do Senhor Yahvé, que levarão sobre si sua culpa. Com efeito, não tornarão a aproximar-se de mim para exercerem o meu sacerdócio, nem tocarão em nenhuma das minhas coisas santas, nem das coisas santíssimas. Levarão antes sobre si o opróbrio e as abominações que praticaram. Farei deles ministros encarregados do serviço do templo, confiando-lhes as tarefas que nele se executam. Versículo 15. Os sacerdotes. Quanto aos sacerdotes levitas, filhos de Zadok, eles realizaram o serviço no meu santuário quando os israelitas se desviaram de mim, pelo que se chegarão a mim para exercerem o meu ministério e estarão em pé na minha presença, a fim de me oferecerem a gordura e o sangue, oráculo do Senhor Yahvé. Entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem, exercerão o meu ministério. Sempre que entrarem pelas portas do átrio interior, porão vestes de linho e não se vestirão com nada de lã, enquanto estiverem exercendo o seu ministério junto aos pórticos do átrio interior e no templo. Usarão tiaras de linho na cabeça e calções de linho sobre os quadris. Não se cingirão de nada que faça transpirar. Quando passarem ao átrio exterior, para junto do povo, despirão as vestes com que serviram e as deporão nas câmaras do santuário, pondo outras vestes, a fim de não transmitirem ao povo nenhuma influência sagrada. Não raparão a cabeça, nem deixarão crescer à vontade o cabelo, mas usarão o cabelo bem aparado.
Nenhum sacerdote beberá vinho nas ocasiões em que penetrar no átrio interior. Não se casarão com viúva ou repudiada, mas somente com virgem da linhagem de Israel. Poderão, contudo, casar-se com a viúva de sacerdote. Deverão ensinar o meu povo a distinguir entre o sagrado e o profano, e lhe farão conhecer a diferença entre o puro e o impuro. No caso de contenda, estarão presentes para julgar, julgando de acordo com meu direito. Em todas as minhas assembleias solenes, observarão meus estatutos e minhas leis e santificarão os meus sábados. Não se chegarão a um morto, a fim de não se tornarem impuros, mas podem tornar-se impuros pelo pai, pela mãe, por um filho ou por uma filha, por um irmão ou por uma irmã, desde que não seja casado. Após purificar-se da sua contaminação, contar-se-ão 7 dias. Em seguida, no dia em que entrar no santo, no ato interior para servir, oferecerá seu sacrifício pelo pecado, oráculo do Senhor Yahvé. Eles terão uma herança, porque eu serei a sua herança. Não lhes darei propriedades em Israel. A sua propriedade serei eu. A oblação, o sacrifício pelo pecado e o sacrifício de expiação, eles os comerão. A eles pertence tudo quanto é consagrado como anátema em Israel. Ainda dos sacerdotes será a primeira porção de todas as primícias, bem como de todas as vossas oferendas, quaisquer que sejam, e também a primeira porção da vossa massa de pão dareis ao sacerdote, a fim de que repouse sobre a vossa casa a bênção. Mas os sacerdotes não comerão nenhum animal que tenha morrido por si ou que tenha sido dilacerado por uma fera, seja ave, seja outro animal qualquer. Essa daqui foi a leitura, então, do capítulo 44 do livro de Ezequiel. Separei aqui alguns comentários sobre esse capítulo. O primeiro deles aqui na Bíblia de Estudo Andrews, sobre o versículo 3. O príncipe diz que o governante civil do futuro reino israelita, de acordo com a linhagem de liderança do Sinai. Não se trata de uma referência específica à vinda do Messias, já que o príncipe sacrificaria uma oferta pelo pecado para si, que teria filhos. Então, esse príncipe do versículo 3 não é uma referência a Jesus. Já que na Bíblia King James atualizada, diz que a razão pela qual a porta do leste deveria ficar fechada é porque Yahvé entrou por ela com seu espírito, tornando-a santa. Outras razões paralelas e metafóricas são uma evocação à ideia da presença constante do Senhor. Ele jamais se afastaria do templo, como fizera anteriormente. E porque a adoração ao sol, o paganismo e a idolatria jamais seria possível novamente. Em nossos dias é justamente o portão leste, conhecida como Porta Dourada, que fica na área muçulmana chamada Aram esh-Sarif, na cidade de Jerusalém, está lacrada ao público por outros motivos, mas de forma semelhante e metafórica também. E aqui na Bíblia de Estudo NVT, um comentário aqui sobre os capítulos 44 a 46, sobre a teologia da legislação do templo, que diz o seguinte: no judaísmo, os rabinos dedicaram um bocado de tempo à tentativa de harmonizar as leis dos capítulos 44 e 48 com as leis da Torá. Apesar de seus esforços, não foram bem-sucedidos, pois o objetivo da legislação desses capítulos não é corresponder à lei de Moisés, assim como a visão do edifício do templo, nos capítulos 40 a 43, não tinha por objetivo corresponder aos projetos do tabernáculo ou do templo de Salomão. A descrição dos regulamentos do templo transmite uma mensagem teológica de mudança, como fez a descrição da arquitetura do templo. Essas prescrições destacavam a necessidade da devida separação entre o templo e o palácio, sendo que o príncipe ocupava uma posição claramente subordinada ao Senhor. Os rituais de sacrifício também seriam mais numerosos, com maior enfoque na purificação. Pessoas santas voltariam a apresentar ofertas santas ao Deus Santo. O novo mundo seria completamente dedicado à separação entre sagrado e profano e à purificação do povo de Deus. Uma vez que a profanação do templo e a idolatria haviam levado o Senhor a deixar seu lugar de habitação, era necessária uma situação inteiramente nova para que ele voltasse a habitar no meio de seu povo. Essa legislação visava convencer os ouvintes do profeta de que sua depravação no passado havia derrubado o muro de separação entre o sagrado e o profano.
também tinha como finalidade garantir-lhes que Deus restauraria a adoração do povo a seu devido lugar. As leis colocam o príncipe, o rei descendente de Davi, na devida posição de sujeição ao Senhor. Essa imagem se cumpriu com a vida de Cristo. Ele veio como rei e servo, que tem prazer em realizar a vontade do Pai. Jesus ofereceu a oferta de purificação perfeita, limpou o santuário celestial de uma vez por todas e, com isso, garantiu que Deus poderia habitar no meio de seu povo para sempre. Seu sangue purifica todos nós do pecado e permite que pecadores entrem com plena confiança no lugar santíssimo, sem medo de ser rejeitados. Essa daqui então foi a leitura de Ezequiel, capítulo 44, juntamente com alguns comentários sobre esse mesmo capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.